Salve, galera! Bem-vindos aqui ao canal. Desde já vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like neste vídeo, compartilhe também se você gostar do que ouvir a partir de agora. Bom, vamos lá. O mundo do futebol hoje recebeu uma notícia otimista da Alemanha. A Bundesliga, através de um acordo interno e com patrocinadores, anunciou que está pronta para voltar às atividades em maio. No dia 9 de maio é a intenção da realização da primeira rodada nesse retorno das atividades na Bundesliga 1, a primeira divisão, e na Bundesliga 2, a segunda divisão. É claro que isso traz muito ânimo para quem é do segmento esportivo, mas a gente, ao fazer o comparativo e trazer esse otimismo para o Brasil, precisa ter muita cautela e usar os parâmetros corretos para falar do tema. Bom, primeiro de tudo, é muito óbvio que não deve haver um conflito entre interesse financeiro, economia, tudo que está, sim, atingindo o planeta, não só o Brasil, e que vai atingir ainda mais, com toda certeza, ao passar da pandemia, e a saúde. A questão é muito simples. Morto, você não produz. Morto, você não conseguirá ter nenhum benefício ou necessidade, enfim, com ganho ou falta de dinheiro. Portanto, preservar a saúde está acima de tudo. Mas a Alemanha conseguiu, ou demonstra estar conseguindo, conduzir esses dois parâmetros par e passo. Primeiro, a questão debatida na Bundesliga envolve as duas primeiras divisões e não a terceira divisão ou a Bundesliga feminina, mas em momento algum, e aí talvez seja a grande vantagem de se ter uma liga ou de se ter uma grande organização, a Bundesliga vai desamparar os clubes da terceira divisão e da Bundesliga feminina. Esses campeonatos não vão ser retomados, mas vão receber 7,5 milhões de euros para se desenvolverem, para manterem os clubes em funcionamento. E este foi o mote, né? A Bundesliga sabia que precisava voltar o quanto antes para atender a demanda dos patrocinadores, renegociou cotas e foi esse o mote da volta. Agora, o que a Liga planejou? Um investimento de 500 mil euros, falando tão somente para a realização de testes de coronavírus. Eles chegaram à conclusão, em debate com autoridades sanitárias da Alemanha, de que será possível que o futebol invista esse valor, 500 mil euros, né, aproximadamente hoje 3 milhões de reais, em testes para os atletas, nas 9 rodadas que faltam na Bundesliga 1 e nas 10 que faltam na Bundesliga 2, sem contar os playoffs. Lá, o melhor colocado entre os rebaixáveis, os 3 rebaixáveis, enfrenta o pior colocado entre os 3 times de acesso, buscando aí a manutenção da sua vaga, ou, claro, quem está subindo, buscando a ascensão de divisão. Então, teremos ainda a realização dos playoffs. Mas, na continuidade normal, serão 9 rodadas na primeira divisão e 10 na segunda. Os jogadores serão testados à exaustão, há uma série de protocolos médicos de treinamento que já estão em funcionamento, pequenos grupos separados dentro do CT. Os próprios atletas, por exemplo, irão lavar as próprias roupas. Há um número X determinado de pessoas que ficarão dentro dos estádios nas partidas, com diferença da Bundesliga 1 para a Bundesliga 2, nenhum torcedor terá acesso, é evidente que o Gandula, e o Gandula está nesse planejamento, vai torcer para algum time, mas torcedor de arquibancada está vetado, imprensa está liberado, médico está liberado, comissão técnica, arbitragem, antidoping, como eu disse, o Gandula, o apanhador de bola, mas é todo mundo que cerca realmente a execução do jogo, é que vai poder estar acompanhando essa partida em loco. Todos os testes serão realizados e, para isso, a Bundesliga consultou o governo alemão, que aferiu ter capacidade de fazer por semana, atenção, 818 mil testes contra o coronavírus. O que a Bundesliga vai usar, de acordo com os números divulgados por eles próprios, chega a menos de 0,5% do volume semanal da capacidade de testagem. Portanto, os atletas irão a campo, testados, sairão, farão novos testes nesse período curto para a realização. Resta o governo alemão aprovar esta decisão, né, das ligas e da Liga Alemã, e aí sim autorizar a volta. Agora, por que a comparação é muito difícil com o Brasil? Primeiro, a Alemanha é um país do tamanho e extensão territorial mais ou menos do Mato Grosso do Sul. O trânsito é mais curto, envolve menos pessoas, você, claro, tem voos que vão atravessar a Alemanha,
tem toda a rede de trem, tem uma gama de situações envolvidas e que a malha aérea, por exemplo, mundial está atingida nesse momento, mas a extensão territorial é muito menor que o Brasil. Você não terá um confronto, por exemplo, como teríamos aqui, ou teremos no Campeonato Brasileiro, entre, Ceará e Grêmio, né, que você vai ter que atravessar o país e com o hub em São Paulo ou Rio de Janeiro, envolvendo mais pessoas. É mais simples esse trânsito na Alemanha. Bom, a quarentena alemã, o primeiro caso foi descoberto em fevereiro. Aqui no Brasil, cerca de 2 semanas depois, já no início de março, meados de março, é que nós tivemos o primeiro caso. E a partir da identificação da crise lá, eles tiveram o trabalho de achatamento de curva, que tem sido questionado por um certo nicho de pessoal aqui no Brasil, que não está bem informado sobre o que está acontecendo. No momento que eu gravo esse vídeo, a confirmação é de 407 óbitos, números oficiais, e temos que considerar que os números oficiais não estão sendo muito precisos, no Brasil neste dia. Portanto, há muita subnotificação aqui ainda. Nós não temos o volume de testes que os alemães têm. E aí eu chego nessa conclusão para dizer o seguinte: o Brasil ultrapassa as 3.100 mortes, contando aí 47 dias do contágio, enquanto que a Alemanha em 65 dias tem aí 5.367 mortes, isso confirmado. Se a gente pegar a subnotificação, não tem como fazer uma estimativa a sério agora aqui, e todos os prazos que eu estou falando, na medida em que o tempo for avançando, vão ficar vencidos em relação a datas, mas nós estamos numa proporção muito acima da alemã. O governo alemão estabeleceu a quarentena total, o lockdown total e irrestrito. Ele determinou que reuniões entre 2 pessoas que não são da mesma família só poderiam acontecer com 2 pessoas presentes, né? Você não poderia ter um terceiro elemento. É evidente que dentro de casa, pai, mãe, filhos poderiam conviver normalmente, mas você não poderia realizar nenhum tipo de encontro com mais de 2 pessoas, para ter uma noção de como isso funcionou lá. Muito diferente do Brasil. No Brasil, infelizmente, estamos vendo aí um pessoal alucinado indo para a rua, pedindo reabertura de comércio, pedindo fluxo normal de pessoas e os casos crescendo. Só por aí a gente já pode ver que a distância é muito grande. O Campeonato Catarinense está idealizando sua volta para maio, e aí cabe um outro tipo de comparativo. Quando falamos em Brasil, estamos falando de uma extensão territorial equivalente à da Europa, né? O Brasil isso é lugar comum, mas é verdade, um país continental, e você pode eventualmente ter um controle em Santa Catarina, que ainda pode ser muito questionável, mas que pode retomar, eventualmente, esse campeonato estadual antes. Isso vai se estabelecer ao longo dos estados aqui. Para o Campeonato Brasileiro é muito prematuro, então por mais otimista que seja essa notícia que vem da Alemanha e que requer ainda uma oficialização do governo alemão, é preciso muita cautela para pensarmos em transferir para o Brasil. O problema sanitário não está resolvido, o volume de testes é muito pequeno, a extensão territorial é muito grande, os casos, os óbitos têm aumentado muito aqui no país, nós não estamos no menor grau de comparação com o futebol alemão. Alguns clubes estão procurando, os clubes alemães, para seguirem o protocolo de treinamento, a maioria dos clubes já tem estabelecida uma ordem de como pretende fazer essa volta, para fazer uma pré-temporada, ou intertemporada, né, coisa que já vem acontecendo nos grandes clubes da Alemanha, mas aqui ainda esbarramos num segundo problema, que é o estrutural. Se nós temos alguns clubes de primeira divisão com CTs espetaculares e que vão fazer a separação de grupos de treinamento, por exemplo, entre 3 atletas, com o mínimo contato possível ali, do outro lado, nós temos grupos também de primeira divisão tradicionais que têm estruturas muito pobres, muito precárias, e aí não irão conseguir fazer esse isolamento total. E vale dizer que estamos aí a 9 rodadas do fim da Bundesliga 1 e nem estamos no início do Campeonato Brasileiro. Nós não tivemos nem a primeira de 38 rodadas. E tudo isso para avisar que, além de tudo, lá pensaram nas 2 divisões. Aqui, quando se fala, as reuniões incluem as 2 primeiras divisões, mas você tem toda uma gama de clubes e de pessoas que precisam dos empregos para voltar. Será possível equiparar as séries A e B brasileira às primeiras divisões da Alemanha? Será que esse montante de 7,5 milhões de euros que a Bundesliga vai dar para a terceira divisão e para a Bundesliga feminina poderá ser repassado aos clubes da terceira, da quarta divisão, do futebol feminino e aos clubes que nem divisão têm?
Então, portanto, muita cautela ao compararmos com o Brasil. Estamos ainda muito distantes de um final feliz aqui para o futebol nacional. Estamos, sim, muito preocupados em conter este contágio, em segurar o coronavírus o máximo que der. Portanto, fique em casa e inscreva-se no canal. A gente volta a conversar em breve. Valeu!